Olá, companheiros da Congregação Espírita Francisco de Paula. É uma alegria podermos estar aqui novamente, de alguma forma juntos, de alguma forma fortalecendo esses laços que unem todos nós que estamos abraçando esse propósito da doutrina espírita. Então, que Jesus abençoe e ilumine aqui essas nossas reflexões do momento, que vamos fazer em cima de uma página de Emmanuel, no livro Fonte Viva, psicografado por Chico Xavier, e o capítulo 107, que ele intitulou como Renovemo-nos Dia a Dia. E eu acho que é bastante pertinente, né, especialmente nesse momento em que acabamos de virar o ano civil. E geralmente nessa virada de ano a gente faz 1000 proposições novas, a gente se enche de esperança de que nesse novo ano a gente vai realizar tudo aquilo que a gente quer realizar em termos de aperfeiçoamento, de transformação moral, de todas as virtudes que queremos ter. E aí, como acontece com muitas das nossas dietas, né? A gente sempre começa na segunda-feira aquela dieta empolgado, aí quando vai ver no final de semana a gente já caiu de novo naquelas tentações da alimentação e não realizou tudo que a gente realmente se propôs a fazer lá na segunda-feira. E assim também acontece muitas vezes com o nosso ano, que a gente cai na rotina novamente. E aí a gente meio, não é que a gente esqueça, mas é porque a gente vai sendo engolido pelo dia a dia e aí a gente deixa essas nossas propostas de renovação ficam muito enfraquecidas. E aí é interessante que Emmanuel intitula esse capítulo com Renovemo-nos Dia a Dia. Então talvez já seja um alerta de que esse tem que ser um cuidado nosso a cada dia. Essa renovação precisa acontecer não só numa proposta entusiasmada de um dia, mas no esforço e no trabalho diário que temos que empreender. Não que não sejam importantes esses momentos em que a gente reflete e se propõe novas atitudes. Isso é importante, sim, porque vem da nossa reflexão, da nossa análise do que já conseguimos, daquilo que realmente queremos alcançar, para que tenhamos certeza de que estamos seguindo no caminho alinhado com as nossas propostas. Mas é porque apenas aquele renovar de energias não significa o nosso renovar como seres realmente, como espíritos em aprendizado e em evolução que somos. Então, Emmanuel intitula esse capítulo com Renovemo-nos Dia a Dia e que ele faz um comentário em cima da frase de Paulo a uma carta aos Romanos, em que ele diz: transformai-vos pela renovação de vossa mente, para que proveis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, o que a gente vê aqui, né? Eu acho que essa frase a gente já poderia ficar um dia inteiro aqui conversando sobre uma pequena frase de Paulo, porque é grandiosa essa imagem, essa proposta aqui. Ele diz, primeiro ele começa, né? Transformai-vos. Então vamos parar um pouquinho e vamos avaliar essa palavra. Transformai-vos, ou seja, transformai a vós mesmos. Então isso a gente está cansado de ouvir. A gente diz que a gente não vai mudar o mundo, que cada um mudando em si faz a modificação do mundo como um todo. Sim, perfeito. Só que aí é como se a gente parasse, como eu não tenho que transformar o mundo, cada um transforma em si e eu esqueço de fazer o meu plano de ação de transformação de mim mesmo. Plano de ação, gente, porque essa coisa só de ficar de novo na intenção, eu tenho que ser uma pessoa melhor, menos egoísta, mais caridosa, mais tolerante, mais paciente. Mas cadê o meu plano de ação para que eu faça isso, né? Porque assim, essa coisa da renovação, ela precisa estar muito alinhada à nossa mudança de hábitos. Mas vamos falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. Mas voltando à palavra transformação, né, a gente vê que transformar é uma espécie de mudança de forma. Mas não é só mudar de uma forma para outra diferente. Transformar
traz aquela ideia de modificação de uma forma para uma superior. É como se fosse transcender. A gente vai para cima, para um nível superior daquele em que estamos. Então, transformar não é só mudar de formato, é mudar para uma forma melhor. Então, transformai-vos. E aí Emmanuel começa, né, dizendo que não adianta a transformação aparente da nossa personalidade na feição exterior. Então, assim, é claro que aqui a gente está vendo que se ele chama a atenção de que não adianta essa transformação aparente, então é porque essa transformação aparente costuma acontecer. Então, assim, essa transformação aparente da nossa personalidade, sabe o que é isso? É quando a gente se educa no sentido da mudança de postura exterior, mas nem sempre isso reflete a nossa transformação dentro. Querem um exemplo muito clássico assim entre nós espíritas? Quando a gente abraça a doutrina e a gente passa a fazer parte de uma casa espírita, muitas vezes a gente transforma o nosso vocabulário e a nossa forma de se movimentar no momento em que a gente entra na casa espírita. Então a gente passa a falar mais tranquilo e a gente usa mais irmão para cá, irmã para lá, né? Isso muito diferente daquilo que é a minha atuação em todos os meus outros grupos sociais, no meu trabalho, na minha família, naquilo que eu convivo com o resto do mundo. E muitas vezes, quando a gente fala, né, entra na casa espírita e fala do meu irmão, eu estou realmente sentindo por dentro essa fraternidade que eu estou usando nas palavras ou na minha forma de atuar. Então, assim, essa preocupação que a gente precisa ter com a análise do que nos leva a mudar a forma de agir dentro da casa espírita. É claro que a gente sabe que quando a gente entra ali, a gente fica, né, motivado por todas aquelas vibrações positivas que aquele ambiente está impregnado. Então, assim, isso é fato. A gente se sente muito mais estimulado a viver essa fraternidade. Mas é um cuidado constante que precisamos ter com estamos fazendo isso, porque então estamos mudando a forma de atuar para estar de acordo com aquele grupo e, portanto, sermos aceitos como corretos naquele ambiente, ou estamos realmente praticando o exercício daquilo que queremos ser em todos os ambientes em que convivamos. Então ele fala lá, né, Emmanuel continua dizendo que títulos, recursos financeiros, todas essas possibilidades de conforto material, eles, na verdade, no que a gente modifica isso é agravo de responsabilidade, porque tal como lá na parábola dos talentos, são recursos que temos e precisamos agir e atuar com isso e utilizá-los dentro do bem. Mas ele chama atenção, renovemo-nos por dentro. E aí vocês podem estar pensando, tá bom, Deise, mas já entendi, eu tenho que tomar cuidado para nada ser muito exterior, eu tenho que vir para o meu interior, mas como que eu faço isso? E aí a gente volta lá na frase de Paulo, né? Quando ele diz, transformai-vos, e aí ele vai dizer como? Pela renovação da vossa mente. Olha só, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, como é que a gente vai conseguir alcançar essa nova forma superior? Renovando a nossa mente. E aí eu queria voltar no que eu comentei antes, né? A gente tem o hábito, que pode ser uma coisa que atua muito a nosso favor, também pode ser um impedimento na hora dessa renovação. Porque os neurologistas, os cientistas, todos comentam, né, todos ligados a essa área, comentam que é uma forma de poupar energia, uma forma inteligente que o cérebro tem de poupar energia quando ele atua nos caminhos já conhecidos. Porque então, se eu faço uma coisa de uma determinada forma e o cérebro já está habituado, ele não precisa gastar energia aprendendo
os passos do novo caminho. Ele vai por aquele caminho e não gasta energia. Então isso faz parte da programação, digamos assim, do nosso lado material. Mas isso pode ser o impedimento de que abramos os nossos horizontes e percebamos caminhos mais produtivos para nós mesmos. E aí aqui a gente inclui os hábitos, as atitudes, aquelas programações que temos, né, da nossa mente com relação a tudo que já recebemos na nossa encarnação. Então aqui a gente inclui a educação da nossa família. Quantas vezes a gente faz alguma coisa porque a gente diz, sempre foi assim, eu sempre fiz assim, sempre aprendi isso. A nossa família tem um papel importantíssimo, mas cada um daqueles que nos educaram quando fomos crianças fizeram o seu melhor, mas não eram espíritos ainda de toda a luz, né? Eles fizeram o seu melhor dentro das suas limitações. Então é muito importante que a gente coloque sempre um pensamento crítico em cima de tudo que nos foi recomendado. Até mesmo em termos de religião, né, gente? Há quantas encarnações a gente vem vivendo a contaminação da atuação religiosa por ânsias de poder, por deturpações em benefícios próprios daquilo que era a mensagem realmente de Jesus, no caso de nós cristãos, né? Então, assim, é muito importante que a gente constantemente esteja avaliando se aquela minha forma de proceder está alinhada com as minhas propostas morais. Então, a questão do estudo, por exemplo, né? A gente acha que a gente já leu o Evangelho, a gente abre o Evangelho ao acaso, a gente já sabe até dar prosseguimento, a gente começa a ler a frase, a gente já sabe como é que a frase vai acabar. E aí a gente acha que abriu o Evangelho, leu, fez aquela prece, a gente cumpriu ali, né, aquilo que é a nossa programação de conexão religiosa. Mas onde é que está, a cada dia, a nossa nova avaliação, a nossa nova interpretação daquela frase? Aquilo que nos faz, naquele momento, já com a maturidade renovada daquela hora, olhar e poder aprofundar o entendimento de uma determinada frase, de um determinado ensinamento. Então Emmanuel diz assim, é preciso avançar no conhecimento superior, ainda mesmo que a marcha nos custe suor e lágrimas. Então olha só, né? O suor é sempre representativo do nosso esforço, do trabalho. Então alcançar conhecimento superior pressupõe esforço. Pressupõe que a gente não vai entender, pressupõe que a gente tem que voltar, pressupõe que a gente tem que estudar de novo. As nossas lágrimas não significam necessariamente aquele sofrimento. Significa que a gente está realmente reconhecendo que está diante de uma oportunidade de crescimento e que, portanto, pode trazer esse esforço, esse suor, essa lágrima que pode ser também de reconhecimento, de alegria por estar conseguindo um conhecimento superior. Então, assim, a gente precisa constantemente estar aumentando o nosso conhecimento. E aí aqui que conhecimento a gente quer falar da atuação da nossa mente. É claro que eu não preciso ter todo o conhecimento de todos os campos de atuação da humanidade, eu não preciso então saber biologia, física, química, que eu tenho é do conhecimento superior. Aquele que vai me transformar, ou seja, me levar para uma forma superior de vida. Agora, é renovando a minha mente, é trabalhando na minha mente esses hábitos arraigados que muitas vezes eu não sei nem por que eu tenho, há quanto tempo eu tenho. É transformar os pensamentos. A nossa forma de pensar normalmente otimista ou de ser atraído pelos escândalos, né? E aí eu fico
constantemente acompanhando na televisão todo o desenrolar de uma grande situação que aconteceu, de uma grande tragédia, e aí eu estou constantemente com os meus pensamentos conectados a isso. E cadê a renovação da minha mente? Quando eu digo assim, tá, não posso pensar negativo, não posso pensar nisso, isso é um pensamento negativo, não vou pensar nisso, não vou pensar nisso. Quando eu digo não vou pensar nisso, o que eu estou fazendo? Eu estou pensando nisso. Então é muito importante que a gente tenha um pensamento positivo, uma frase que a gente goste muito, que a gente dá até aquela decorada naquela frase, porque no momento em que fica muito angustiante um determinado pensamento negativo, que é o hábito da nossa forma mental de proceder, lembrem sempre. Então eu saco daquela frase e eu repito aquela frase até que a minha mente possa se desconectar um pouco daquele meu hábito negativo. E os antropólogos também sempre nos explicam, né, que a gente tem a tendência a lembrar muito mais de coisas negativas do que coisas positivas. Por quê? Porque as coisas negativas nos causaram alguma dor que a gente quer sempre lembrar para poder estar preparado e evitar cair naquela mesma situação. Então isso é também um mecanismo, digamos, natural que a gente normalmente se fixe nas coisas negativas. E é por isso que a gente precisa se transformar. Já é chegado o momento da gente estar numa forma superior de pensar. E a gente precisa se desconectar desses vícios mentais que temos, do pessimismo, né, da tristeza, do tudo vai dar errado e do que isso é muito sofrimento. E aí Emmanuel prossegue dizendo o seguinte: aceitar os problemas do mundo e superá-los, a força de nosso trabalho, de nossa serenidade, é a fórmula justa de aquisição de discernimento. Olha, gente, que importante. Aceitar os problemas do mundo e superá-los, a força do nosso trabalho e de nossa serenidade. E aqui, isso me remete muito ao conceito de resignação ativa, trazido pelo espírito Joana de Ângeles, muito trabalhado no livro Plenitude, mas que ela abarca em vários momentos da sua série psicológica, por exemplo, né? A resignação ativa, ela fala de que resignar, a gente fica com aquela coisa de que eu tenho que sentar, esperar com calma, né? Ser paciente e ser tranquilo e esperar passar. Não. A resignação precisa ser ativa, ela precisa ser, como diz Emmanuel, aceitar os problemas do mundo, mas superá-los, a força do nosso trabalho. Então é a cada coisa que nos acontece perguntar, como diz Joana, né? O que essa dor quer me ensinar? Porque nenhuma dor aparece no nosso caminho, nenhum desafio aparece para nós sem que tenha uma proposta de aprendizado. A gente muito fala de que somos espíritos em evolução, de que temos as encarnações para progredir, mas a gente pouco para refletir se estamos realizando esse aprendizado. Esse aprendizado não vai se concretizar apenas pela passagem das encarnações. Isso, gente, desculpa trazer essa má notícia, mas não adianta viver a encarnação esperando que ela termine. A gente precisa abraçar cada desafio que nos aconteça e, de fato, aprender algo com aquilo. Eu sempre chamo a atenção de que eu acho que o espírita, ao tomar contato com a doutrina, tem no princípio da reencarnação um consolo infinito. E é para ter, tá? A gente vê que a encarnação, o conceito da reencarnação nos mostra que tudo que vivemos hoje tem conexão com a nossa forma de agir em todas as reencarnações anteriores. E aí a gente se sente muito consolado porque a gente vê que não há injustiça naquilo que nós vivemos. Só que eu acho que tem um perigo aí que muitas vezes a gente para aí.
E aí a gente cai naquela do tipo punição. É isso que eu estou vivendo agora, é por todos os erros que eu cometi no passado. É porque eu sou um espírito ainda muito das trevas. E eu tenho muito que sofrer pelo que eu fiz de errado. Esse é um conceito que é absolutamente errado. Aqui não tem nem brincadeira de meio termo. É errado, gente. Porque Deus não é, se nós acreditamos no Deus bom e misericordioso, Ele jamais nos daria um momento de punição. O que Ele nos dá é uma oportunidade renovada de aprendermos aquilo que não aprendemos. E para a gente aprender uma coisa, a gente precisa estar de novo numa situação que nos permita esse aprendizado. Ninguém vai aprender a fazer um bolo varrendo a sala. Né? Quando a gente constantemente varre a sala e a gente é colocado em ambientes que estão sujos, a gente vai desenvolvendo as nossas habilidades de limpeza, mas a gente não vai desenvolver as nossas habilidades de fazer bolo. Para fazer bolo, para desenvolver essa habilidade, para fazer aquele bolo realmente, né, gostosão, a gente às vezes leva mais de... Às vezes não, com certeza a gente leva mais de uma vez realizando ali aquela, eu tenho que botar esse ingrediente primeiro, eu tenho que bater dessa forma. Então, não cabe a gente achar que as situações que a gente tem na vida hoje são punição pelos nossos erros passados. São apenas a exposição àqueles mesmos desafios que não soubemos aprender lá atrás. E eu acho que muitas vezes, eu sempre uso essa expressão, né? A gente olha para a reencarnação como se fosse a gente está aqui encarnado dirigindo um carro e a reencarnação é o nosso retrovisor. E aí a gente fica olhando para o retrovisor para ver tudo aquilo que a gente já passou, para justificar aquilo onde que a gente está. E no entanto, todo mundo, mesmo quem não dirige, sabe o que acontece se um motorista fica permanentemente olhando no retrovisor. O retrovisor é aquele recurso que nos ajuda a dimensionar o nosso espaço ali, mas é preciso que o motorista olhe para frente. Então a reencarnação não pode ser só aplicada por nós para olhar para trás, ela tem que ser para olhar para frente. Essa renovação e essa transformação das nossas atitudes a partir dos desafios que temos hoje, para que estejamos numa forma superior na próxima encarnação. Emmanuel continua dizendo que dor e sacrifício, aflição e amargura são processos de sublimação, olha só, de mudar para cima, né? Que o mundo maior nos oferece a fim de que a nossa visão espiritual seja acrescentada. Olha aí, a nossa visão espiritual, a transformação da nossa mente. Porque sabemos, né, que o que pensa, a parte da mente que pensa, além do cérebro que é físico, o que pensa é o espírito, é imortal. Então é essa visão espiritual do que somos, do que precisamos passar a ser. Né? E aí eu acho importante também a gente lembrar o seguinte, né? Quando a gente fala, quando Emmanuel comenta aqui do aceitar os problemas do mundo, é impossível a gente não se remeter à situação que estamos vivendo hoje em dia. A pandemia do Covid foi um convite enorme, foi um chacoalhar a essas nossas renovações mentais, a esse parar de ter a forma de atuação que tínhamos e sermos convidados a refletir o que precisava ser alinhado. E, no entanto, infelizmente, a gente ainda está ouvindo as pessoas dizerem que estão esperando a pandemia passar, colocando toda a solução na vacina. Porque depois que a vacina vier o quê? A gente então vai se vacinar e vai voltar a viver a vida como a gente vivia antes? E aí onde foi a transformação? Então, assim, a vacina é muito importante e a ciência está aí, né, abençoada por Deus, para nos favorecer com esse recurso. Mas não vai salvar
a pátria, né? E o nosso papel nessa pandemia não pode ser o de então cumprir fielmente a máscara, o álcool, o lavar a mão, o afastamento, o isolamento. Não, eu estou na minha casa, eu estou cumprindo o meu papel, a minha responsabilidade, estou esperando tudo isso passar. Isso é só o primeiro passo, que precisa ser feito sim. É responsabilidade social de todos nós cumprirmos religiosamente todas as indicações das instituições de saúde, do desenvolvimento científico, que só aconteceu com a permissão divina. Então a gente precisa sim abraçar esse primeiro passo, mas ampliar a nossa visão espiritual é olhar além do que acontece fisicamente. Por quê? Por que Deus permitiu esta pandemia? Uma coisa do volume que foi mundial. O que cabe a cada um de nós realizar nesse vai para dentro, né, como diz o Marlon Rickdal, que ele fez todo um programa, né, de vídeos convidando a essa interiorização. Que parte nos cabe de reflexão do que eu vinha fazendo, do que realmente essa pandemia mostrou que me era importante, do que não me era importante. O que foi mais difícil para mim nesse momento encarar? Que medos eu tive que entrar em contato, né? O medo da morte, aquela morte que eu digo que não existe e tal, mas e aí? Como é que eu encaro a morte para mim, para os meus entes queridos? Todos esses desafios que são as provas, né? Aquele momento em que o aluno que está aprendendo tem que mostrar o que de fato internalizou, o que de fato se renovou dentro de si a partir desse conhecimento. Então, a pandemia não nos convida àquela resignação da paciência de esperar passar, mas é a resignação ativa. É de novo o conceito de que eu tenho que ter a serenidade, como diz Emmanuel, né? É a força do nosso trabalho, de nossa serenidade. Então eu tenho que ter a serenidade de olhar para o momento atual como sendo uma grandiosa oportunidade de aprendizado. Então isso me traz a serenidade. E o trabalho é de olhar e dizer essa grandiosa oportunidade de aprendizado. O que eu preciso aprender nesse momento? Né? E aí vocês devem estar pensando assim, Deise, mas para que eu vou transformar, renovar essa mente, ter todo esse trabalho? Isso, afinal de contas, né, vai me levar aonde? Eu sou ainda tão fraco, tão inferior. E aí a gente volta lá na frase de Paulo. Ele diz, transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que, olha só, olha a finalidade, para que proveis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, olha só, provar significa que a gente vai experimentar, significa que a gente vai ter a percepção, a gente vai entrar em contato real, né? Quando a gente prova alguma coisa, quando a gente está olhando um prato de comida, a gente não está provando, porque o nosso contato com ele está apenas visual. Quando a gente prova o alimento, é que a gente descobre todas aquelas percepções que a gente não teve no olhar. Então, provar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus significa de fato estar em contato com a programação divina a nosso respeito. E é legal, né? Porque Paulo diz a boa, agradável. Então, ou seja, ela é boa porque ela está conectada ao bem. Boa significa do bem. Agradável porque vai nos trazer aquela sensação de paz interior que muitas vezes a gente não alcança nas formas em que a gente busca essa paz interior. A gente deseja paz em 2021 e tal, mas aquela sensação interna nossa, ela só vem quando a gente prova qual é a vontade de Deus.
Nós sabemos, teoricamente, que a vontade de Deus foi nos criar simples e ignorantes e nos levar ao estágio de perfeição. Agora, como é que a gente... Isso é como se fosse a gente olhando para o prato de comida. Eu sei o que é aquilo. Como que eu provo? Como que eu experimento que é de fato essa perfeita vontade de Deus? Não só essa visão superficial do sair daqui tem que chegar aqui, mas essa perfeição do dia a dia. Como que eu provo isso? Como que eu entro em contato com o que Deus tem para mim e que é agradável, me é agradável? Então é uma recompensa muito grande essa paz interior, eu estar em contato com essa vontade de Deus, alinhada com o que Ele espera de mim. Como que eu faço isso? Por que eu quero isso? Né? E aí eu consigo isso como? Transformando-me pela renovação da minha mente. Então a gente deixa aqui um convite, né? Emmanuel termina dizendo: apliquemo-nos à construção da vida equilibrada, onde estivermos, dentro de casa, fora, pandemia, não pandemia, mas não nos esqueçamos de que somente pela execução dos nossos deveres na concretização do bem alcançaremos a compreensão da vida. Olha só, a gente não compreende a vida, né? A gente acha que entende tudo, até a partir mesmo da doutrina espírita, a gente acha que a gente entende por que a gente reencarna e desencarna, encarna de novo e tal, mas a compreensão da vida nós vamos alcançar através dessa construção da vida equilibrada, na execução dos nossos deveres, na concretização do bem. E aí, com a compreensão da vida, alcançarmos o conhecimento da perfeita vontade de Deus a nosso respeito. Então, que possamos assim renovar essas propostas de, ao longo da pandemia e depois dela, possamos seguir renovando-nos mentalmente a cada dia, dia a dia. E dessa forma, possamos ir compreendendo melhor a perfeita vontade de Deus a nosso respeito. Não a respeito do mundo, mas a respeito do que eu preciso realizar em mim mesmo. O que cada situação lá de fora propõe para o meu ensinamento. Porque cada situação traz convites diferentes a cada pessoa pelos nossos momentos próprios, individuais, de maturidade, de caminhada. Então, que possamos abraçar esse princípio renovado na nossa mente de, a cada instante, perguntarmos: opa, o que essa situação quer me ensinar? Eu tenho aqui uma oportunidade única de aprender alguma coisa e com isso estar em contato com a perfeita vontade de Deus. Que Jesus então abençoe esses nossos propósitos de sermos melhores e que possamos então daqui a pouco nos encontrarmos de novo, de alguma forma virtual ou presencial, mas sempre o mais importante, conectados à perfeita vontade de Deus. Beijo, obrigada.